Olá, hoje num dia chuvoso quero-vos falar de como o mundo mudou, de como a ordem das regras e a ordem do poder e o caminho para a unidade da humanidade está a ser destruído a cada dia. A mudança que está a acontecer, mas que o leigo ainda não é capaz de entender, é presente. Vou tentar ajudar a esclarecer. Há momentos na história em que o mundo não muda pelas notícias, mas muda sim pela mudança de estrutura, a mudança estrutural, que às vezes é invisível. E nós estamos a viver dentro de um desses momentos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é apenas um conflito regional. É muito mais que isso. Significa muito mais que isso. Ela é o sinal mais visível de uma transformação maior. O declínio de uma ordem internacional baseada em instituições e regras. E o retorno a uma ordem assente em poder, influência e sobrevivência estratégica. E isto, gostemos ou não, muda tudo, meus amigos. Muda a economia, muda a energia, muda as migrações, muda a política interna dos Estados, a confiança social e o futuro da Europa e do mundo e como cada indivíduo, cada pessoa compreende o mundo e a realidade. Houve uma ordem pós-1945 que foi construída e cimentada por aquilo que prometia, essencialmente. Era uma promessa de paz. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a humanidade tentou evitar a repetição que em 30 anos ocorreu de 2 guerras mundiais. O objetivo era simples e ambicioso: substituir a lógica da força pela lógica das regras. Foi neste espírito que se fortaleceram instituições multilaterais como a ONU, as agências dentro da ONU e outras, tratados e convenções, mecanismos de arbitragem, organizações regionais, a ideia de uma segurança coletiva. Isto é, a noção de que um ataque a um Estado significava ameaçar a estabilidade de todos. Está claro que não era um modelo perfeito, longe disso. Mas tinha uma intenção civilizacional e, de facto, promoveu a paz e evitou a guerra. E a exceção da guerra tornou-se norma ao invés do que está a acontecer isto. O que está a acontecer hoje é que a norma é que a guerra seja essa norma, ao invés de ser a exceção. Estamos a assistir e o mundo está-se a transformar e a consolidar-se num retorno daquilo que é a geografia e o medo. Hoje o mundo regressa a uma gramática antiga. A gramática da geopolítica. A geopolítica no sentido do poder. Geopolítica é isto. Quando a geografia, os recursos, as rotas, as fronteiras e a segurança determinam a política externa mais do que os princípios e os valores. É quando uma potência sente ameaça, competição ou perda de influência. Então, ela reage não com apelos morais, mas com movimentos estratégicos e ações agressivas. E aqui entra um conceito central. Entra o conceito de hard power. Hard power como hoje nós devemos entendê-lo. Poder forte. É a vontade de impor por meios duros a sua vontade, os seus objetivos, através da força militar,
sanções económicas, do controle energético, uma ação direta. No mundo atual, o hard power hoje voltou a ser decisivo. Claro que apenas exercido por aqueles que o podem e detêm. Não porque seja superior moralmente, mas porque é eficaz quando o sistema de regras falha. Falha para os seus interesses, para os interesses daquele que o usa. É exatamente por isso que a guerra que estamos a assistir na Europa, da Rússia e da Ucrânia, não é apenas uma guerra, é muito mais do que isso. Ela revela que as regras são incapazes de travar os grandes interesses. Então, as instituições internacionais, para que é que existem? Por que é que elas perderam centralidade? Por isso muita gente pergunta, para que é que servem as instituições internacionais? Elas servem, mas já não têm a força simbólica e prática para a qual foram imaginadas e criadas. Porquê? Meus amigos, muito simples. Porque as instituições não têm exércitos, não têm energia, não têm indústria, não têm soberania. Elas dependem, em última instância e em primeira instância, da vontade dos Estados. Sobretudo dos mais poderosos, daqueles que são capazes de impor o hard power. Quando os grandes atores globais decidem que as regras atrapalham os seus interesses vitais, as instituições ficam expostas. Ela pede, ela adverte, ela condena, mas não consegue impedir absolutamente nada. Veja-se o caso da ONU nos dias de hoje. Atenção que isto não é cinismo. Isto é a realidade estrutural do sistema internacional que está na prática nos dias de hoje. Quero agora chamar à coação a União Europeia, que vive num paradoxo. É moral sem força e riqueza sem estratégia. A Europa foi um projeto civilizacional maravilhoso, brilhante. Foi uma tentativa de transformar inimigos históricos em parceiros. Durante 80 anos foi capaz de garantir a paz, pelo menos no seio da Europa. Durante décadas, a União Europeia foi uma potência de referência para o mundo inteiro, capaz de atrair, especialmente através do soft power. Então, o que é o soft power? Soft power é o poder de influenciar sem obrigar, de atrair, é a atração cultural para um modelo de vida, a credibilidade moral, a diplomacia, a ciência, a educação. É a capacidade de criar modelos atrativos de paz, de prosperidade, de bem-estar. Mas hoje a União Europeia transformou-se num paradoxo perigoso. Perdeu a autonomia energética, perdeu o músculo industrial em áreas estratégicas, tem fragilidades demográficas brutais e não consolidou uma capacidade de defesa compatível com o seu discurso. Resultado? Num mundo que voltou a premiar o hard power como forma prática de exercício político, a Europa fala em valores, mas não consegue traduzi-los em força estratégica, de modo que tornou-se irrelevante no palco das grandes decisões. É um continente que não é capaz sequer de proteger o seu próprio modelo civilizacional. Fica dependente de outros para o defender. Por isso, no documento que a América lançou agora, diz que a Europa está completamente em declínio. O egoísmo das nações volta àquela base de cada um por si. Depois, voltamos outra vez. Depois de 1945 houve uma esperança. Começou a correr a esperança de que a humanidade avançaria para uma nova forma de relacionamento internacional, cooperação entre as nações. Hoje vemos o retorno ao nacionalismo pragmático. Não necessariamente ideológico, mas principalmente estratégico. Energia, tecnologia, armamento, cadeias de abastecimento, moedas, dados, influência.
O mundo entrou numa fase em que todos desconfiam de todos, não há confiança. Todos procuram acumular reservas com medo do futuro. Todos procuram proteger as cadeias de distribuição e todos tratam a interdependência como risco. A cooperação tornou-se transnacional. A reciprocidade tornou-se condicional. A confiança hoje não existe, é rara. E tudo isto alimentado por um poder invisível, quando o mundo é governado por sistemas, não por pessoas. Agora, chegamos a uma dimensão que o comum das pessoas, o leigo, sente, mas é incapaz de nomear. O poder hoje não é apenas os governos. Não são apenas os governos. O poder é algo invisível, é um ecossistema. São os mercados financeiros que põem decisões, são as dívidas e o crédito que condicionam as políticas, são as dependências energéticas que fazem alimentar as economias e as indústrias, são as cadeias globais de abastecimento, são as plataformas tecnológicas que definem o espaço público e um ambiente mediático que molda o que é permitido pensar. Não é necessário imaginar um centro secreto para reconhecer estas verdades. Os líderes políticos operam dentro destas estruturas que os condicionam. Muitas vezes parecem omnipotentes, mas na realidade são gestores com margens estreitas de sistemas maiores. Refiro-me aos governantes. Isto não os absolve, pelo contrário, mas explica porque é que tantas promessas que eles fazem morrem no dia seguinte às eleições. Precisamos pensar sobre isto para compreender essas promessas e a sua capacidade de se tornarem reais. Então há uma nova arma, a narrativa, como instrumento de controle. Lembram-se dessa narrativa? A palavra narrativa foi a expressão dada por Sócrates todo este sistema. No século XX, a propaganda era direta. Hoje, a manipulação é sofisticadíssima. A chave do poder moderno não é apenas controlar a informação. É muito mais do que isso. É controlar o enquadramento com que se produz a informação. Através daquilo que se diz e é repetido, o que é omitido, o que é ridicularizado e o que é apresentado como inevitável. É verdade, amigos. E aqui nasce a grande engenharia do nosso tempo. Uma população cada vez mais polarizada discute sem compreender e é governada sem capacidade de resistência. Quando a sociedade se divide em tribos ideológicas que escondem objetivos, os verdadeiros problemas permanecem intocados. E depois há o problema da demografia e da imigração, usado como tema para dividir, face ao envelhecimento global da população e da necessidade de mãos de obra de trabalho. A imigração tornou-se um dos grandes temas políticos, porque toca 3 temas sensíveis. Toca a identidade cultural, toca a pressão económica e, principalmente, o medo de instabilidade. Mas este fenómeno da imigração não existe isolado. Ele é real, mas não existe isolado. Ele é consequência de guerras, desigualdades, colapso de Estados, falhanço de Estados e também de fatores demográficos. Os países envelhecidos precisam de mão de obra e os países jovens têm excedente populacional. Portanto, isto é um fenómeno global. Quando os Estados falham em políticas de integração, habitação, emprego, educação e segurança, o tema vira combustível de extremismos. Estamos a assistir isto no mundo inteiro, nesta nova narrativa de ação de hard power pelos governos.
E aí surgem os pseudo-doutrinadores. Aqueles que constroem, ajudam a construir isto tudo e que vivem da indignação. Os que vendem inimigos, que são os instrumentos do hard power e do soft power. Os que precisam que o povo seja dividido para que eles se tornem relevantes, quando no fundo eles servem apenas interesses maiores, interesses ocultos, que não são os interesses dos povos. Então uma nova ordem mundial assente num projeto oculto, não pode continuar. Precisamos de uma nova ordem mundial assente em novos valores. E eu, quando falo dessa nova ordem mundial, não falo de fantasias, amigos. Falo de uma necessidade imperiosa, absoluta e histórica. Face àquilo que estamos a viver. O mundo tornou-se e é interdependente. Demais para que nós possamos viver num permanente conflito. Ou a humanidade aprende a cooperação real, ou a instabilidade torna-se permanente e vamos assistir a uma nova guerra mundial que já está em curso. A verdadeira nova ordem não é uma máquina. É um princípio civilizacional, assente na unidade, na diversidade, na reciprocidade, no respeito mútuo, na cooperação estratégica e na construção e o reacender de uma nova ética global. E aqui está o ponto mais difícil. O maior inimigo dessa visão não é um país. Não, amigos, não é. É a ignorância organizada dentro das sociedades. Ignorância não é falsa de coeficiente de inteligência, de QI. É sim falta de consciência, de contexto, de visão, de o alimentar da ignorância travestida de informação. É preciso um novo despertar. Então é preciso que cada um saiba o que fazer para sair essencialmente da ignorância, que é um travão à consciência. O que o salva, o que nos pode salvar, não é escolher um lado. É elevar o nosso pensamento. É ler além dos títulos que nos são dados. Ouvir mais do que as narrativas. Tentar compreender, procurar, conhecer, reconhecer a complexidade que vivemos. É recusar o ódio como linguagem política. É não entregar a consciência a partidos, influências, gurus ou ideólogos. Porque quem pensa por si é menos manipulável, menos radicalizável, mais humano e mais útil para construir a paz. Então, impõe-se a grande pergunta: qual é a escolha que nós temos para o nosso tempo? O mundo entrou numa fase de transição perigosa que nos está a conduzir a uma terceira grande guerra mundial. As regras enfraqueceram e fazem pedra rasa. O poder aumentou, a ignorância provoca polarização. Mas ainda há um caminho. Esse caminho é o caminho da consciência e da unidade humana. Este vídeo é um convite. Não para concordares comigo, mas para acordares. Porque a guerra começa na ignorância. E a paz começa na lucidez. Se este vídeo te trouxe alguma clareza, te despertou a consciência, partilha-o. A consciência também se propaga e pode ser a nossa maior defesa. Partilha-o com todos os teus amigos em todas as redes sociais, para que juntos possamos contribuir para a elevação das nossas consciências. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.